Entender o Carnaval. Esboço de alegorias. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse novo módulo de alegorias e vamos começar com o projeto da alegoria propriamente dito. A gente vai usar como referência aquele enredo de JFG que a gente usou lá no início de figurino para a gente aproveitar as referências, tá ok? Desde já eu te peço que, se você vem gostando dos nossos vídeos, que curta, compartilhe com seus amigos, tá bom? E também acione a sinetinha para que você possa sempre estar recebendo os vídeos novos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, então o projeto de alegoria, é claro que ele parte do mesmo momento do figurino, tá? Você já começa, a partir do momento que você conhece o seu enredo, você já começa a bolar na sua cabeça ali, imaginar o que você quer construir como alegoria também. Você está desenvolvendo a parte de figurino, mas dali já vão saindo referências para a tua alegoria, tá? Então, projeto de alegorias e primeira fase, reunir as referências. As mesmas referências que a gente vem construindo, no enredo, em alguns figurinos também, a gente vai utilizar elas para as alegorias, tá? Nesse exemplo aqui, nós temos, por exemplo, a gente está dizendo que a gente vai falar um pouco do carnaval antigo do Rio de Janeiro, nesse Abre Alas, tá bom? A ideia é de apresentar um espetáculo, tá bom? Vamos levar em consideração também os bailes de máscara, o carnaval antigo. Não podemos esquecer de falar de coretas e bondes, que é o carnaval de rua. Esse carro aqui, ele vai ser usado para fazer menção ao carnaval dos cursos e das grandes sociedades posteriormente, mas mais dos cursos, tá bom? E aqui uma referência ao prédio da noite, que é onde JFG trabalhava. Aqui a gente vai usar essas referências no carro. Bom, com base dessas referências, você já tem percebido que o carro alegórico ele tem uma estrutura, certo? Que é vamos dizer assim, um tabuleiro, né, que é o chassi. Nesse chassi, você vai exercitar a distribuição dos elementos que você quer. Você vai pensar nessas referências e imaginar esculturas que você queira, construções que você queira, posicionamento dos queijos para as pessoas, locais onde as pessoas possam sambar, os locais onde os destaques vão estar posicionados. Tudo isso você já tem que estar começando a colocar na sua cabeça, tá? Então, mais tarde a gente vai falar disso na planta baixa, mas você vai começar a exercitar isso. Então vai para a internet, ou vai para uma biblioteca, pega um livro e começa, dentro dessas pré-referências que você já tem, pesquisar imagens, da mesma maneira que você faz com o figurino. Procura imagens pelo mundo associadas a isso. Como é um enredo carioca, também procura imagens da cidade do Rio. Tenha em mente também que o que você pode construir como escultura e o que pode partir da estrutura do carro. Se você está fazendo um carnaval no grupo A e nos grupos da intendente, você não vai, geralmente você não constrói escultura, você aproveita. Então dá uma olhadinha nos carnavais e rever do ano passado, do ano retrasado, ou seja, anos anteriores ao que você está desenhando, e começa a pesquisar esculturas para começar a tentar localizar onde elas estão e se existe uma possibilidade da escola comprar ou trocar ou pedir a alguém, tá? Não precisa ser exatamente a escultura que tenha tudo que você quer. Você pode, o que a gente mais faz é transformar a escultura, até porque ela não pode ir da maneira que ela desfilou para um outro carnaval. Ela tem que ser alterada alguma coisa. Então é isso que você vai fazer. De repente você consegue um carro que não é um calhambeque tão bonito quanto você quer usar nesse enredo, mas aí você consegue fazer uma adaptaçãozinha, você muda a cor dele. Ou você quer usar um boneco que não está vestido como você queira, você coloca uma outra roupa nele, tá ok? Então são adaptações, é um carnaval que se constrói de reciclagem. A partir do grupo A a gente já começa nisso, e conforme vai descendo os grupos, mais premente essa necessidade de você pensar no que você pode reutilizar para sair barato para a escola, tá? Mas aqui a gente está usando a referência justamente do grupo A, mas construindo o abre-alas a partir de elementos zero, tá bom? Construção nova. Então, vamos dizer que eu já tenha pensado nisso e eu coloquei tudo isso no desenho que eu quis de carro, que está aqui. Vamos dizer que eu recortei partes. Na verdade, aqui eu uso um programa. Você vai fazer isso com desenho. Você vai lá, faz um arquivo de fotos, onde você coloca os desenhos das coisas que você achou na internet e começa a reproduzir elas
no papel isolado, tá bom? Para que você possa montar isso num carro depois. Importante. Como eu costumo já fazer eu gosto de fazer um pouco em elementos de 3D, eu já construo tudo a partir do programa de 3D, tá bom? Se você não tem essa facilidade, papel, tranquilo. O 3D, ele é bom para você movimentar as peças, fazer uma série de testes, mas ele também implica em ou você saber construir as peças em 3D, que não é fácil, ou você saber pesquisar onde tem as peças gratuitas e tentar adaptar algumas coisas, construir outras você mesmo, as mais simples, que é o que eu faço, ou você comprar as peças que você queira. Né? Se você quer, por exemplo, um Cristo Redentor, e você não achou com distribuição free, você vai ter que comprar isso, e aí você compra tudo isso a dólar. Ou seja, construção de carro 3D não é barato. Tá? Primeiro que você tem que ter um bom computador para isso. O meu computador é um computador antigo, porque eu já preparei ele há 10 anos atrás para construção 3D. Então lá atrás ele era um computador de ponta. Hoje em dia ele está bem obsoleto, mas ele me atende bem. Porque ele já foi preparado para que eu tivesse ele durante um bom tempo respondendo. Vamos dizer assim, ele hoje tem a configuração mínima de um computador para trabalhar com 3D. Na montagem eu já não consigo mais renderizar, ou seja, colocar iluminação, movimentação. Para você fazer isso, você pode colocar aí que você vai gastar no mínimo uns 10 mil para montar um computador bom hoje em dia. Então, se você não tem isso, vamos para o papel, sem problema nenhum, tá? Não é todo mundo que faz 3D. Para mim facilita no carro alegórico, mas, por exemplo, figurino eu gosto no papel. Então vamos lá. Eu joguei nesse esboço aqui os carros, eu construí as plataformas com o formato que eu queria mais ou menos. Essa daqui é bem simples, é uma retangular, por causa dos elementos que ela vai receber em cima. E aqui eu dei uma enfeitada nela, ela é toda faceada, tá? Para criar um dinamismo no carro alegórico. Outra coisa que eu gosto também é evitar muito construir um carro alegórico a partir do início dele já alto, tá? Porque isso tem o carro alegórico ele tem que ter uma relação com o desfilante. E se você constrói um carro que já é muito alto de início, tudo bem que você marca a presença com ele, mas você cria uma relação de opressão, de opulência diante do desfilante, tá bom? Então evite muito usar isso. Você pode usar em alguns carros, mas não em todos. Mantenha sempre essa coisa artística da proximidade com o público, como se o carro fosse uma extensão da avenida, tá bom? Que ele possa, como se ele pudesse adentrar no carro. O carro tem um movimento de entrada e vai subindo e explode numa obra grandiosa, mas que alguns carros pelo menos mantenham isso, essa liberdade. Da mesma forma é legal, eu já falei aqui, você de repente colocar estruturas de arame para você simbolizar como aquilo é construído, para você deixar clara a estrutura do carro, essa linguagem de mostrar a estrutura, eu acho bem interessante, tá bom? Você não precisa repetir isso em todos os carros, mas um ou outro é legal você fazer isso. Então, nesse carro aqui, eu já coloquei os elementos, tá bom? Coloquei o carro, um chafariz de praça, porque isso aqui está representando Praça 11, estou querendo dizer que isso aqui é início do carnaval, esse setor do carro, o primeiro chassi, tá bom? Praça 11, então eu coloco o coreto aqui para fazer justamente o carnaval de rua, tá bom? Cria esse paredão aqui, que ele é só um paredão estético mesmo, tá bom? Para colocar destaque e para me enfeitar com o que eu quiser. Eu ainda não pensei nisso nesse momento do carro. Coloquei luminárias aqui também, do início do século XX, tudo distribuído. Aqui na frente, uma roda de ferro em treliça, que no meio viria o símbolo da escola, tá bom? Aqui, ó, são queijos em vermelho, tá vendo? Posicionando já com os destaques, pessoas ou composições, o que vier. Na parte de trás do carro, eu tenho um prelo gigante, que é uma máquina de imprimir jornal. Aqui eu coloco uma estrutura de treliça também, para justamente estar fazendo referência a trabalho, a operário, a trabalhadores, as pessoas que trabalham nessa impressão, tá bom? Não tem isso, é claro que não existe essa treliça no jornal de antigamente, essa estrutura metálica, mas eu gosto de dar essa coisa do operariado, até porque aqui eu pretendia usar pessoas fazendo malabarismos preso com cinto de segurança, tudo direitinho. E na parte do trás do carro, eu colocaria o edifício, representaria a Praça Mauá. O edifício à noite, estilizado. Isso aqui não é a construção final, tá? É um elemento de 3D que eu coloquei para representar. Aqui embaixo, representa toda a vida noturna que nós tínhamos na Praça Mauá, que existe até hoje, né? Remetendo a isso. Onde eu traria marinheiros, malandros, tudo isso. Aqui em mesas de bar, todo mundo brincando.
Então essa é a estrutura de linguagem que eu quero usar no carro, é o que eu quero que o carro remeta de ideias. E se você notar, eu já tenho aqui, o 3D também me dá a facilidade de eu já ter mais ou menos uma planta baixa de como seria esse carro. Depois, para mim transformar isso em planta baixa, eu vou pegar ele nessa posição, certo? Que é a posição de vista superior, e eu já tenho aqui tudo distribuído. É só eu refazer esses desenhos e passar para o arquiteto, que vai conferir. No caso, ele vai refazer tudo isso, conferindo medidas, metragem direitinho, que é para tudo ser construído da maneira que eu pensei, para ficar harmônico no carro. Coisa importante, proporção das peças. Tirando esse prédio aqui atrás, tudo tem a proporção que eu espero que estivesse. Ou seja, o carro da frente conversa, todos os elementos conversam na mesma proporção. Ou seja, os dois calhambeques não estão num tamanho muito grande ou muito pequeno em relação ao coreto, ao chafariz ou ao próprio carro, tá bom? Eles têm que guardar essa proporção. Tem espaço aqui para o carro respirar, vamos dizer assim, ou seja, para as pessoas circularem, para não ficar uma coisa monumental, mas que permita que as pessoas vejam o outro lado. Eu gosto também de ter simetria, ou seja, o que está de um lado está do outro, para que ambos os lados da passarela tenham visão do carro, tá bom? E tirando tudo isso, só essa parte daqui de trás, onde tem o prédio e os bares, é que seria estudado com o arquiteto, porque eu preciso alcançar a proporção aqui, mas também preciso alcançar todo o efeito que eu quero colocar nesse carro em termos de dançarinas, de malandros, de marinheiros, como eu falei. Então isso aqui vai ser construído, seria construído num outro momento. A proporção, no papel você pode fazer tranquilo também, é só você começar a estudar o tamanho das coisas que você vai desenhar para que elas conversem entre si. Tá ok? Algo pode ficar fora de proporção? Pode. Algo que você queira acentuar, você vai deixar fora de proporção. Por exemplo, você quer fazer, como a gente já viu, um carro, eu esqueci, acho que é a Portela que tem, um carro que é uma mulher numa sala de cirurgia. A proporção do corpo da mulher, ela está diferente da proporção dos aparelhos, mas é porque ali ela está numa evidência. Tá, okay? Você pode utilizar esses argumentos. Só que você tem que ter cuidado, porque tudo tem que ficar harmônico. Tá bom? Tem que fazer sentido, não pode ser algo que você coloque uma proporção maior, mas que não fique grotesco. Entendeu? Tem que ser tudo muito bem trabalhado. No 3D, para você fazer isso, você tem algumas facilidades. Porque aqui eu estou com desenho, tem um monte de cor, as coisas estão com as cores de materiais que eu peguei da internet, mas eu posso jogar isso, por exemplo, em projeto argila. E ele fica assim. Então eu já tenho uma ideia da uniformidade do carro, de como ele se apresenta na avenida. Eu sei que ele já tem o movimento que eu quero, que é esse movimento de subida. Ele começa baixinho e ele termina alto. Eu sei que as coisas estão conversando entre si. Aonde eu quero circulação no carro, eu tenho. Aonde eu quero grandeza, opulência, eu tenho. Tá bom? Tudo isso já está mostrado aqui nessa parte, que é o estudo de proporção. Você fazer isso em casa com papel. Você pode construir o teu carro, você construiu ele ali. Tira uma xerox dessa construção, do que você desenhou, do teu desenho, e pinta ele todo de cinza, ou pinta ele todo de cor de barro. Para que você visualize isso, como está essa estrutura. Olha a silhueta do carro, que é o recorte em volta. Veja se ela está uma silhueta harmônica, se ela tem um certo movimento, se ela não está um caixotão quadrado cheio de coisa, entendeu? É legal você observar isso. Tá? Bom, então por hoje eu vou parar por aqui. A gente para no estudo de proporção. E semana que vem a gente já vem dessa proporção para a planta baixa. Tá? Porque você precisa de tempo. Aí se você está acompanhando e fazendo, eu quero que você tenha tempo para construir isso no papel mesmo. Então vamos lá. Você vai começar a procurar referências. Das referências, você vai procurar as referências visuais, ou seja, aquilo que você quer colocar no carro em si, em foto. E dessas fotos, você vai, numa folha, em cada folha você vai começar a construir as partes. Só que essas partes já tem que ter a proporção que você quer no carro, tá bom? Então faça o seguinte, pega uma folha de A3 e monte ali a base do seu carro. Já monte a base ali, como se fosse o chassi. Desse chassi, você já mede ele, como está ali com régua, e separa cada parte do chassi para cada escultura, cada figura, cada elemento que você quer colocar nesse carro. E demarca também alturas, níveis de altura. A partir disso, você pega uma folha 4 e começa a desenhar esses elementos em separado, já do tamanho que você quer. Tá?
Eu estou ensinando você a construir mais ou menos tipo que estivesse fazendo uma maquetinha de papel colado, tá? De recorte, tipo o que a gente faz em decupagem de figurino. Mas é um método bom para você aprender. Depois que você desenhou essas partes todas, você está fazendo isso também numa visão lateral do carro, tá? Não se preocupa com o restante não. Faz a visão lateral, como se você estivesse vendo ele de lado. Depois que você vê isso, você recorta tudo que você está usando como referência e começa a colar em camadas. O que está atrás, o que você vê na frente, começa a olhar o carro em camadas, construir isso em camadas. Ou seja, o que você vai ver se você estiver junto à saia do carro, que vem atrás e vai colando. Bota só um pinguinho de cola em cada elemento para ficar mais fácil você movimentar. Depois que você organizou eles nessa colagem, você já tem uma visão do carro. Fotografa com o teu celular e a partir dessa fotografia você começa a desenhar o teu carro já com um risco final, vamos dizer assim. Tá bom? Então você já esboçou o projeto. Quando você terminar de fazer isso, você tira a Xerox e começa a verificar se a volumetria ficou legal. Olha a silhueta, pinta tudo de cinza, lápis mesmo, só fazendo nuance de sombra, claridade, entendeu? Para que você tenha noção de como o carro vai ficar, vamos dizer assim, iluminado, ou com as posições de luz da avenida mesmo, ou como ele passa para você a sensação de harmonia ou de beleza, daquilo que você acha legal e que você quer implementar. Então observe isso com a lápis, na pintura dele a lápis mesmo, tá? Pinta ele todo de cinza, vai ali o degradê de branco a chumbo, fotografa e olha o teu carro. Se você precisar corrigir alguma coisa, nessa hora que você vai fazer, tá bom? Então a gente para por aqui. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Acione a sinetinha e... Em algum local desta tela vai estar o sambinha de hoje, que é da Mocidade Independente Padre Miguel, 2008. O Quinto Império, de Portugal ao Brasil, uma utopia na história. Outro sambão aí para você escutar. Muito obrigado e até a próxima.